A Igreja Vale da Bênção traz para você uma grande novidade. Disponíveis em DVD e MP3, as mais belas mensagens ministradas pelo Bispo Ari Dallas. Quando ele vai pro templo, que começa a requerer: a casa do meu pai não é casa de ladrões, não é covil de ladrões. Entre em contato conosco e peça já o seu. Igreja Vale da Bênção, a igreja do avivamento. E tem pessoas que vai passar por mendigo, vai tirar roupa, vai tirar um chinelo, um sapato, um blusão, ou vai em casa buscar no confronto para fazer isso. Hoje eu passei por uma pessoa pedindo esmola no campo, aí passei com meu filho, com a bispa. Quando a gente passou, fiz questão de parar, chamar ele, tem 6 anos, e colocar ele para ministrar ela. Depois eu peguei um dinheiro, coloquei na mão dele e disse para ele: faça isso. Aos olhos do Senhor isso é agradável, é bom, mas muito mais do que isso, fale de Jesus para essa pessoa. Os olhos dele encheu de lágrima e ele deu, ficou todo constrangido diante dela. Depois eu disse: abençoe ela, papai. Aí ele botou a mão: eu te abençoo em nome de Jesus. Nós precisamos, querido, nós nunca seremos aquilo que nós não recebemos, mas não é porque nós não recebemos que Deus não nos dará a oportunidade de sermos. Então Deus vai nos levar, para quem está visitando hoje, nós estamos num tempo de busca ao Senhor, 4 ciclos de 21 dias em oração, 3 vezes por dia, em um jejum de sacrifício, dentre votos e propósitos estabelecidos com o Senhor, justamente na ideia de não aceitar essa mediocridade cristã que nós temos vivido. Diga para o teu irmão: Deus espera mais de você. A escola de líderes, sexta-feira, nós ministramos uma aula muito forte. Nunca mais pergunte para Deus, depois do que você vai ouvir agora, qual é o meu chamado. Porque o seu chamado é Atos 1, 7 e 8, que está escrito: vocês serão as minhas testemunhas na Galileia, na Judeia e até os confins da terra. Jesus diz isso quando ele sobe, mas ele disse: vocês não estarão só, vão enviar o outro. Ele vai revestir você de poder para testemunhar. O que é isso? Qual é o nosso chamado? É sermos testemunhas vivas de fato que diz que Jesus é o mesmo. Observe, são 2000 anos que Jesus morreu, e nós estamos aqui fazendo o quê? Testemunhando que Ele está vivo. Mas muito mais do que testemunha de Jesus, eu tenho que ser uma testemunha de mim mesmo. Eu tenho que ser um testemunho vivo. Eu era assim, eu era assado, a minha vida era um engano, a minha vida era um fracasso, eu era um adúltero, eu era um cachaceiro, eu era ladrão, eu era prostituta, eu era maconheiro, eu era um mau caráter. Mas o meu testemunho agora é: eu sou transformado pelo testemunho de Jesus, que morreu, levou os meus pecados e me trouxe uma nova história. Testemunho dentro das nossas casas, porque Deus não aguenta, Deus está com nojo de uma igreja misteriosa no seu culto, mas em casa parece a arca de Noé: cavalo, égua, jumento, burro, tudo que é animal tem dentro da casa. Deus está com nojo de uns cristãos que carregam um epígrafe daquilo que não são. São crentes, mas nada tem a ver com Cristo. Então a gente precisa buscar. Por que nós estamos buscando isso? É para nos tornarmos os pseudo-santos? Não. Nós estamos buscando isso porque é bíblico. O mundo caminha para o mal, caminhamos para um abismo. Está aí zica, tudo quando é demônio está solto. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, queridos. E não espere, como disse Salomão, o dia mau para buscar o Senhor. A Bíblia diz: enquanto você for jovem, se antecipe na busca do Senhor, antes que venham os dias maus. Vai vir bênção na sua vida.
Quando nós buscamos a Deus, quando a gente toma uma atitude diante de Deus, Deus abre o céu, queridos. A despeito do apocalipse, a despeito do fim, a despeito desse tempo de dores, de rumores de guerra, que não são mais rumores, já são guerra. Mais de 60 países estão em guerra nesse momento. São mais de 46 nações destruídas, devastadas. Guerra civil, temos mais de 112. Então a gente não pode fechar os olhos. A gente precisa buscar as coisas de Deus. Eu não sei se você sabe, Deus não quer deixar o seu lugar vazio no céu. João 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu irei, mas voltarei outra vez para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam. O que é a vida do homem? Diz o Salmo 90, um vapor que sobe logo, sobe. Pergunte a quem está velho hoje se a vida demorou de passar. A vida passa rápido. Então não perca tempo com as coisas que roubam o tempo da sua vida. Viva uma vida que vale a pena ser vivida, sobretudo diante de Deus. Não é que quando eu busco a Deus eu esqueço as outras coisas, não. É que quando eu busco a Deus, o próprio Deus coloca atrás de mim as outras coisas. Deus não chamou a igreja para ser miserável, financeiramente falando, não tem isso na Bíblia. Jesus até por amor dos pobres diz: repartam o que você tem com os pobres. A gente tem direito às coisas do céu, às coisas da terra. Ele botou tudo debaixo dos nossos céus, mas não é de qualquer jeito que nós vamos tomar a posse do que o Senhor nos entregou, mesmo sendo o tempo do Apocalipse. É promessa bíblica, é profecia bíblica. A igreja terá direito de viver o último avivamento. Diga isso: nós teremos direito em viver o último avivamento. E o último avivamento da igreja acontecerá justamente com uma transferência de prosperidade. Isso é bíblico. Haverá uma transferência. Antigamente ser crente era ser miserável, era ser pobre. Antigamente as pessoas iam para a igreja com a roupa rasgada, era o mesmo paletó, a mesma roupa. Observe como o povo entendeu o que é uma libertação, o que é uma visão. Nos libertamos do espírito franciscano e recebemos o espírito de Yeshua. E hoje nós temos visto, quer ver uma coisa? Do dia 31 para cá, aliás, muito antes de dezembro, mas eu vou falar do dia 31 para cá, não tem um culto onde nós não tenhamos que apresentar a chave de alguém que comprou o carro, de alguém que comprou a moto. No último culto aqui, veio mais de 4 chaves de casas e apartamento, de que Deus abençoou pessoas nessa igreja dando a casa própria. Então diga: quando a gente busca, aplauda o Senhor mais forte. Quando a gente busca as coisas de Deus, as outras são consequências, queridos. Então Deus nos revelou, você que está visitando, essa visão da gente buscar um tempo de intimidade com Deus, fugir dessa idolatria, fugir desse tempo promíscuo, porque não é mais, Deus não quer como igreja que continuemos como produto do meio. Tanto faz, isso aí não tem nada a ver. Deus quer que a gente tome uma posição. E esse segundo ciclo, Deus me deu uma revelação forte, e nós vamos nos posicionar. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus lhe trouxe aqui para você tomar uma posição diante dele. Vamos lá. Tinha Ezequias, como é o nome dele. Esse homem me inspirou para esse segundo propósito de 21 dias que começa hoje. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. E ele fez o que era? O que era? Na vida é assim com Deus, queridos. Não é que Deus é um Deus de barganha, nunca aceite isso. Mas Deus é um Deus que reage
muito mais as nossas ações do que age pela sua própria soberania. Deus é um Deus inteligente. Às vezes lidamos com Deus como se nós fôssemos mais inteligentes do que Ele. Ó Deus, eu vou fazer por aqui, porque assim, não. Deus é um Deus que está esperando a sua postura, a sua ação, a sua atitude. Se a gente faz, Ele reage. Se a gente não faz, Ele não reage. Então Ezequias andou e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera quem? Quem era Davi? O seu pai. Versículo 3. E ele no primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Numa outra versão, e dentro da linguagem hebraica, que é a escrita do Velho Testamento, essa palavra é reformou. Então ele abriu as portas da casa do Senhor e as reformou. Versículo 4. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou aonde? Onde? Na praça oriental. Diga 3 vezes isso. Praça oriental. Segunda vez. Última vez. Praça oriental. Vai guardando aí. Eu queria até te convidar a vir para o culto, trazer uma caneta, um papel para anotar nas coisas, porque tem coisa que Deus fala hoje que vai fazer com você daqui a 30 dias, você precisa anotar. Amém? Palavra profética só se cumpre na vida de quem recebe com fé, rega com oração e não perde o discernimento, não deixa ela entrar em crescimento. Antes, estar como Caleb. 45 anos se passaram, mas eu estou aqui, firme naquela palavra que o Senhor disse ao teu servo Moisés para mim dizer. Agora a gente recebe a palavra profética, esquece, entra aqui e sai daqui. E Jesus só tem negócio com aqueles que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Então diga, eu vou ouvir. Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Tirai do santuário a imundícia. Versículo 6. Porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal. Diminua meu microfone um pouquinho, filho. E fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, tá bom aí, e desviaram-no o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor. Se a gente anda reto, Deus responde. Se a gente anda torto, Deus também responde. Se a gente não faz nada, Deus também não faz nada. Andou reto, Deus abençoa. Andou torto, a ira do Senhor se acende. Quando a ira do Senhor se acende, sai de baixo. Vou te falar uma coisa agora. Quem não tiver entendimento, faça de conta que não ouviu. Quem tiver, entenda. É melhor cair na mão do diabo do que, como diz o autor aos Hebreus, cair na mão de Deus. Está escrito, horrenda coisa é o homem cair nas mãos de Deus. Vai gritar por quem? Na mão do diabo, ainda que esteja na cruz, cravado, para morrer. Vai chegar e vai dizer, Senhor, lembra-te de mim. Eu estou aqui porque o diabo me botou aqui mesmo, sou réu das minhas obras, mas o Senhor, que é Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E aí Deus vai se mover e dizer, hoje mesmo tu entrarás comigo no paraíso. Mas na mão de Deus, queridos, alguém que Deus tirou e está colocando as suas mãos para pesar, vai gritar pelo diabo, o diabo vai dizer, com esse aí eu não posso não, vai só aí na tua fé e na tua força. Veio a ira do Senhor sobre Judá. Quem é Judá? O povo de Deus. E Jerusalém, quem é Jerusalém? A cidade do grande rei Jesus. E os entregou, olha que coisa, Deus está virado de tal maneira que entregou o seu povo à perturbação. Ah, mas Deus não é bom. Deus é bom, Deus é ruim, queridos? Deus é bom, Deus é ruim? Deus é bom, mas é um Deus que reage às nossas ações. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então não depende mais dele. Eu já fiz tudo para abençoar de vocês. Vocês estão com a Bíblia aí, a minha palavra, pratique ela e vocês vão ser prósperos. Agora, se vocês andarem errantes, é uma decisão de vocês. É o que Deus praticamente nos deixou. Assolação
E ao assobio, como vós estáis vendo os vossos olhos, versículo 9, porque eis que nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto, façamos um concerto, por favor, com muita educação, porque a pessoa pode estar desconcertada e isso ser uma espada para ela. Então diga para as duas pessoas que estão do teu lado: Deus está te despertando para um concerto com Ele. Você que está visitando, não recebe isso não, é só para quem é daqui. Mas se quiser receber, Deus não engana no endereço. Concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Ou seja, está sofrendo, está pagando preço, o peso da maldição está grande, porque a ira do Senhor se acendeu, porque está desviado. Eu não conheço ninguém desviado de Deus, que a vida está melhor do que quando andou nos caminhos do Senhor. Porque o Senhor não conhece meu motivo. Cada um tem um motivo para se desviar, e o diabo sempre vai pôr motivos. Agora, na sua justificativa de motivos para Deus não serve de nada. A sua postura, sim. Vamos lá, último versículo. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele. Para o quê? Para o quê? Os servir. Deus não chama ninguém apenas para engordar. Deus nos chamou como igreja para servirmos uns aos outros. Se a gente for fazer um estudo apurado disso, a Bíblia manda a gente orar um pelo outro, servir um pelos outros, inclusive carregar o fardo uns dos outros. Deus não está preocupado com uma igreja que vai passar na televisão, milhares e milhares de pessoas. Pergunte a quem está ali do lado, se conhece a pessoa que está do lado dela. Não conhece. Está como aqueles miseráveis diante do tanque de Betesda, esperando um anjo para chacoalhar a água, apenas para o primeiro que entrar ser curado. Os restantes vai ter que passar um ano inteiro vendendo tudo que tem para tentar alcançar o milagre da parte de Deus. Diga misericórdia. Coloca lá no versículo 2, Ezequias para mim é o maior referencial bíblico de reforma. Ninguém abaixo de Jesus, na minha convicção e pequenez teológica, foi tão usado por Deus para provocar ou para promover uma reforma. Nós estamos com esse tema forte, essa revelação de Deus. Os fracos esse ano tornar-se-ão fortes, e muitos que pensam que são fortes ficarão fracos. O ano da crise será um ano da crise para os desviados da justiça de Deus, mas para os justos a crise vai se tornar uma oportunidade para prosperar, para crescer. Maior prosperidade de um homem, o homem não é próspero quando ele é rico, o homem é próspero quando ele tem o Deus de todas as riquezas na vida dele. Eu conheço pessoas pobres que têm uma Rave, é Rave o carro de Júnior? Uma Rave 4, é 4? Eu conheço pessoas ricas que andam de bicicletas, queridos. Riqueza na percepção de Deus não vai com aquilo que nós temos, mas com aquilo que nós somos. Quando Deus olhou para Jó, Ele não apontou para o diabo. Está vendo o meu servo? Tem não sei quantos camelos, não sei quantas ovelhas, não sei quantas casas, 10 filhos, é o homem mais rico. Não. Quando Deus olhou para Jó, disse: observaste meu servo Jó, ninguém há na terra como ele. A riqueza dele está na integridade, no caráter, homem justo, homem reto, homem que se desvia do mal, homem que busca a minha face. As coisas que ele tem é consequência daquilo que ele é. Quando nós
diante de Deus, nos repararmos, entrarmos nesse manto de reforma, tudo que vem de Deus terá um passe livre em nossas direções. Levante a mão direita, deixa eu liberar uma palavra, porque esse ano Deus vai te dar o que nunca lhe deu, você vai ter o que nunca teve, vai conquistar geografias que nunca conquistou, portas se abrirão diante de você que foram fechadas no ano passado, vai sobrar dinheiro na tua carteira, Deus vai usar uma equipe de Boaz para suprir as tuas necessidades, você se tornará um homem próspero, um jovem próspero, uma mulher próspera. Esse ano da crise será o ano que Deus operará o milagre da prosperidade na tua vida. Os que recebem, por favor, reajam, façam alguma coisa, se denuncie no reino do Espírito. Só tem uma coisa, isso não vai te levar para o céu. Vai te levar para o céu a tua integridade, o teu caráter e a tua postura de justiça diante de Deus. E quando você entrar nesse manto, haverá uma transferência sobre a tua vida. Eu posso ouvir um amém? Então Ezequias foi esse homem. A Bíblia vai dizer no versículo de número 2, que ele tinha 25 anos quando começou a reinar. Versículo 2 vai dizer que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera quem? Davi. Só que o pai de Ezequias não era Davi. O pai de Ezequias era um homem que foi o seu rei antecessor, chamado Acais. Foi um homem perverso, um homem que reinou com 5 anos mais jovem do que ele, reinou também em Israel, mas um homem que se deixou desconstruir tudo que Davi havia construído. E é interessante que quando nós olhamos para Ezequias não se perde na caminhada, por causa que o pai dele não foi um referencial. Ezequias, quando olhava para sua casa, não havia um referencial. E claro, para vivermos em reforma, entrarmos em reforma, ou para reformar alguma coisa, precisamos ter um projeto, precisamos ter uma base, precisamos ter uma visão, precisamos de um referencial. E Ezequias olhou e não achou esse referencial em casa. A gente entende, eu disse outra vez aqui, que esse ditado não funciona na realidade, na íntegra, que filho de peixe, peixinho esse não existe, porque a gente conhece pais que são pais de excelência, são pais de graça, realmente de amor, mas tem filhos que são endemoniados. A gente vai ver policiais, homens que fazem a lei acontecer, terem filhos marginais, na beira do caminho, na margem da sociedade. A gente vai ver pessoas ruins também, pessoas que não prestam, que vivem num estado de natureza maligna, mas a despeito disso terem filhos que vão viver, Valmir, a superação e vão decidir reformar a tua história. Ninguém nunca vai se perder por causa da falta de referenciais. Um dia Elias foi diante de Deus na caverna e disse: Senhor, me leva logo, porque só ficou eu de referencial na minha vida. Então Deus disse: não, Elias, engula o que você está falando, porque ainda há 7.000 referenciais espalhados em Israel. Então Deus nunca vai permitir que falte referenciais, embora a gente vive num tempo onde os referenciais estão escassos, como no tempo de Elias. A gente procura um crente referencial, um líder referencial, um pastor referencial, uma família referencial, um casamento referencial, e é uma dificuldade para achar. Mas Deus ainda tem as suas armas secretas. Deus ainda conta com os modelos que Ele mesmo tem preservado. Pode ser até que estejam escondidos, pode ser até que estejam em cavernas, pode ser até que estejam em lugares isolados, feridos, marcados. Mas Deus, nesse tempo, vai levantar uma geração de modelos para confundir o inferno e aqueles que pensam que são. E você faz parte desse manto, diga amém. Ezequias o pai dele, Acais, como era o nome do pai dele?
era tão miserável. Coloque por favor, Bia, 2 Crônicas capítulo 28, coloque nesse propósito 21 dias, lê 2 Crônicas 28, capítulo 29, capítulo 30 e 31, e você vai ver a reforma que aconteceu em Israel. Olha o que o pai desse homem era. Acais tinha 20 anos de idade e começou a reinar. 16 anos reinou em Jerusalém. Agora veja a diferença e como a nossa postura causa uma reação em Deus. Nós entramos nesse ciclo, nesses 4 ciclos, são 84 dias, buscando a face do Senhor com votos, com clamor, com jejum e oração, justamente precisando de Deus, uma reação, esperando de Deus, uma reação. Deus não tem a obrigação de fazer nada, mas por princípio Ele faz. Quantos aqui esperam nesse ano que Deus faça alguma coisa, além de mim, sobre a tua história? Amém? Diga, esse ano, Deus fará alguma coisa a mais pela minha história, e Ele até quer fazer, mas Ele quer ver a tua postura, Ele quer ver a tua disposição, a tua atitude, a tua ação. E se você ficar esperando Deus, não é esperando em Deus, esperando Deus, vai ficar, como disse Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Eu olho para esse homem e vejo que ele começou a reinar e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Davi, que era o referencial para todos os reis, era o referencial para quem de fato deveria administrar a casa do Senhor, não foi um referencial para esse homem. Veja o versículo 2: antes de andar reto no Senhor, andou torto, andou nos caminhos dos reis de Israel. Demais disso, fez imagens fundidas a Baalins. Veja, também queimou incenso no vale do filho de Inom, queimou os seus filhos conforme as abominações dos gentios que fez o Senhor, tinha desterrado e diante dos filhos de Israel. Veja o versículo 5, 4. Também sacrificou, queimou incenso nos altos e nos outeiros, foi para o monte queimar incenso para Deus estranho, também debaixo de toda árvore verde. Outra vez eu explico isso. Versículo 5, último versículo: pelo que, olha como Deus reage às nossas posturas, pelo que o Senhor, Deus de quem? Seu Deus, os entregou, olhou para o inimigo e disse, como que diz assim: diabo, está na sua mão. Os entregou. Veja, os inimigos dos reis sírios, os quais feriram, levaram ele ao cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual feriu com grande ferida. Então veja que esse homem era um homem mau, mesmo sendo de Deus, mesmo sendo crente, mesmo sendo filho de Abraão, mesmo sendo filho da promessa, mesmo tendo templo, mesmo sendo igreja. Era um homem que andou mal, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o que me chama a atenção dentre tudo isso é que esse homem agora entra no templo que é de Deus, entra na casa do Senhor e começa a profanar. Ele traz imagens, ele traz Baal, ele traz Baalins, ele traz estatueta e começa a perverter o povo. Como se não bastasse, Deus então permite que o rei da Síria se levante contra ele. Então ele sacrifica os filhos, ele pega o ouro da casa do Senhor e vende, e tenta comprar o rei da Síria, que recebe, mas o rei não se conforma, quer mais. Então ele levanta um outro pacto, ele levanta uma outra estratégia para tentar fazer aliança com o rei da Síria. E o rei da Síria é um sinônimo de principado, é a figura de um principado. E uma coisa interessante, queridos, é que esse homem, como se não bastasse, versículo, se não me engano, versículo 24, coloque 22, versículo 22 é desse capítulo. Olha o que acontece, como se não bastasse. Ao tempo que apertou, e ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, ele mesmo. Quem? O rei. Quem era o rei Acais? O pai de quem? De Ezequias. O pai de quem?
de Ezequias 23, fica olhando. Porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudaram, lhes sacrificarei para me ajudarem. Ao invés, na hora da angústia, na hora da tragédia, na hora da escassez, na hora da dificuldade, ao invés desse homem buscar a Deus, que ele já conhecia, foi para macumba, foi para o despacho, foi para o horóscopo, foi buscar na astrologia, foi pagar preço com trabalho, com simpatia. Então ele buscou, na hora da angústia, no tempo que a coisa começou a apertar mais, sacrificar aos deuses estranhos para que ajude. Observe, às vezes a gente aceita Jesus, e para sacrificar no altar do Senhor alguma coisa é uma dificuldade. Agora vá servir aos Baalins, primeira coisa que vai lhe pedir antes de qualquer coisa é um sacrifício, e financeiro. Uma coisa interessante, versículo de número 24, olha o que ele vai fazer agora: e juntou a Acais os utensílios de onde? De onde? E o fez o quê? Esse homem entrou no altar, pegou uma guitarra como essa, espedaçou, pegou os microfones, jogou no chão, pegou as cadeiras, começou a quebrar, pegou o púlpito, partiu em pedacinhos, e fez em pedaços os utensílios da casa do Senhor, e ainda fez o quê? Fechou o quê? As portas de onde? Da casa do Senhor. E dentro da casa do Senhor ele ainda fez o quê? Fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Diga misericórdia. Eu imagino que ele deve ter feito uma imagem de si mesmo e começou a dizer ao povo: ao invés de se adorar a Deus, vocês vão adorar a mim. E os versículos diante vai dizer que em cada canto de Judá ele fez isso. Agora, quando você olha o versículo 2 de 2 Crônicas 29, você vai ver que Ezequias não tinha referencial dentro de casa. Tem pessoas que vão para o encontro com Deus, tem pessoas que estão na igreja, tem pessoas que Deus chama: ah, mas eu fui ferido, eu fui machucado, eu sofri, eu fui assim, você não conhece a minha história. Ei, Deus não está querendo que você fique preso à sua história. Deus está querendo escrever na tua vida uma nova história. Uma nova história Deus tem para mim. O que mais? Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi. É isso que Deus quer. Deus quer ver a nossa postura. A história farão prisioneiros dela os que decidirem continuar vivendo o seu presente, futuro, na perspectiva dela. Uma história que não vale a pena ser vivida, que não vale a pena ser lembrada, não precisa ser lembrada. Podemos escrever uma nova história, ou a nossa própria história. E assim agiu Ezequias, pegou o templo fechado. Qual era o problema de Israel e de Judá? Não havia mais culto, então o problema era espiritual. O problema da igreja no tempo de Ezequias, e eu entendo também no tempo que se chama hoje, Valmir, é o problema espiritual. Precisamos entrar num culto, numa perspectiva do que representa o culto em nossas vidas. E o culto, como disse Paulo, precisa ser um culto racional. Mas no grego a palavra racional significa espiritual. Um culto que nos faça sacrificar, como ele diz no mesmo versículo, e traga para nós transformação de mente, traga para nós cura. Ezequias pegou Israel roubada espiritualmente. Eu estou com vergonha de conversar com pessoas e as pessoas dizerem na igreja, seja onde for: ah, eu não estou lá para olhar para pastor, eu não estou lá para olhar para irmão. Tem que olhar sim. Porque vai olhar para quem? Diga: vou olhar para Jesus. Diga isso. Vá, me mostre Jesus. Essa hipocrisia que a gente precisa arrancar. Em Hebreus capítulo 13, versículo 7, a Bíblia diz: observe os vossos guias, os vossos líderes, atentando para a maneira que eles vivem, a fé dos quais imitai.
É por isso que Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ainda tem referenciais. Agora Deus não aceita a justificativa de quem diz: eu não tenho ninguém para orar. Deus sempre vai lhe dar alguém como referencial. E ainda mais, Deus fará de você um referencial. Porque se a nossa ótica é essa, nós também nos submetemos a ela. Então as pessoas já entram dizendo: não olhe para mim como cristão, não, que eu sou todo errado. Isso é uma linguagem maligna, diabólica. Tu tem que olhar para as pessoas e dizer: olhe para mim. Não sou perfeito, mas sou um cristão. Estou em tempo de reforma. Quero ser melhor e me transformar numa testemunha de Jesus nessa terra. As pessoas, levanta a mão, porque isso é uma profecia. As pessoas vão olhar para você e para mim e vai dizer: eu quero ser servo de Jesus. Por causa dela, por causa dele, por causa da conduta, do caráter e da postura daquilo que eles são. Se vocês entendem, recebem o que o Espírito está dizendo à igreja, dê um aplauso ao Senhor e reaja. Ezequias então faz o que era reto aos olhos do Senhor. Olharam para Davi. Agora, quem era Davi? Um homem que muitos de nós terminou rasgando a história. Quando alguém lembra de Davi, só pensa no adultério, só pensa no pecado. E às vezes nós rasgamos história de pessoas por causa de uma falha na conduta ou na caminhada. Só que Deus é um Deus de recomeços, e sempre nos dará a oportunidade de recomeçar de novo, outras vezes, enquanto vivos nós tivermos. Pode ser que você está aqui e você já caiu várias vezes, você já voltou, está com alguma deformidade em alguma área da sua vida, mas há esperança. Você está aqui, se está aqui, é porque Deus tem projeto, tem plano, e a despeito disso quer mudar a tua história. Nós vamos entrar nesse propósito desse segundo ciclo de 21 dias com essa temática. Não haverá superação se não entrarmos em reforma. Ezequias diz: olha, eu estou com um problema assim, o meu líder caiu, o meu pai não era exemplo, o meu pai profanou a casa do Senhor, mas eu não preciso ser como o meu pai, eu posso ser diferente. Não é porque meu pai morreu na cachaça, não é porque meu pai vende droga, não é porque meu pai é um prostituto, não é porque a minha mãe se perdeu, não é porque eu fui abandonado, não é porque eu sou fruto de uma gravidez indesejada, não é porque eu sou um filho gerado de uma infidelidade paternal ou maternal, que Deus não tem propósito em minha vida. Se você nasceu, foi porque Deus pegou o dedo e colocou nos milhares de espermatozoides em você e disse: eu quero você. Quando Jeremias olha para Deus e diz: Senhor, como é que eu vou, não sei falar? Aí Deus olha para ele e diz: eu te dei por profetas às nações, enquanto ainda estava no ventre da tua mãe. Diga para o teu irmão: Deus sabe quem é você. Ele então vai buscar um referencial em quem tinha um referencial. Ele vai buscar um referencial em Davi. E ele olha para Davi e lembra do zelo de Davi pelas coisas de Deus. Eu fico pensando que abaixo de Jesus não tem ninguém como Davi. Na Bíblia, e até por graça que fui em Israel, percebi isso entre eles, não existe ninguém abaixo de Jesus como Davi. Até Jesus se deixou ser chamado de filho dele. Agora, qual era o chamego de Deus com Davi? Um homem que adulterou, como você lembra disso? Que mandou matar um amigo na frente da batalha. Qual era o chamego? É que Deus, irmã Milena, está muito mais preocupado, além do seu brutal pecado, ou da sua performance em fazer alguma coisa. Deus está sondando, aspirando a essência que emana do teu coração. A tua essência é que vai mexer no coração de Deus. E Deus sabia a essência que tinha de Davi. É verdade, adulterou, mas era um homem que quando cometia o pecado, dizia: Deus, a minha carne está apodrecendo. Não alongue o teu espírito da minha presença. Me dá de volta a alegria de ser salvo. Pequei, Salmo 32, perante ti pequei. Mas isso humilhava
tirava suas vestiduras. Você é uma pessoa que não consegue nem pedir perdão, sabe que é orgulhoso, sabe que está cheio de si mesmo, cheio de soberba, se acha melhor do que os outros, um crítico, uma crítica nato. E Deus sabe quem é você. Quer um conselho? Seja como Davi. Davi foi rei há dezenas e dezenas e dezenas de anos antes de Ezequias. Mas Ezequias, quando olhava para um passado, eu preciso buscar um referencial de alguém que vai me fazer caminhar com Deus, de quem vai me ajudar na reforma, e ele lembrou de Davi. Quando a gente vai olhar o versículo de número 3, veja o que aconteceu. No primeiro ano, ele abriu as portas da casa do Senhor. A casa do Senhor, quem tinha fechado as portas? O pai dele. Você não vai ser mais crente, você não vai mais para a igreja, você não vai servir a Deus, banana de nada, nós vamos beber, nós vamos fazer, você vai ser ladrão, você vai ser isso, vai ser aquilo. Não! Na oportunidade dele, ele disse: eu não aceito isso. Eu vou entrar a partir de agora em um manto de reforma. E ele abre a porta da casa do Senhor. E a Bíblia diz que ele as reparou. Israel e Judá, que foi roubado no espiritual, foi roubado na política. Não podemos dizer que isso não é problema nosso. Essa ladroagem que está aí, a maior empresa do mundo, no segmento em que atuava, que era a Petrobras. A gente viu na política passada a briga do PT com a oposição. Vai privatizar? Não vai privatizar. Privatiza, aí o PT ganhou a eleição na ideia de não privatizar. Mas por que não queriam privatizar? Por causa dessa bomba que está aí agora. Eu não posso ser omisso, negligente, como a gente leu no texto, e nem você. O Brasil é um país que é nosso. Você é brasileiro, nós somos brasileiros, e a Bíblia diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se nós, na nossa reforma, no nosso clamor, colocarmos nos joelhos em Brasília, e essa ladroagem toda, esse manto de corrupção, eu penso que isso é uma oportunidade para o Brasil entrar num manto de superação. Você acredita no que eu vou falar agora? Levante as mãos. Se você não acreditar, pelo menos concorde, porque o que dois concordam na terra, Deus liga no céu. Depois dessa ladroagem toda, Deus vai passar uma vassoura de fogo na nossa nação, e a nossa nação vai ter direito ao despojo das riquezas que essa terra produz. Nós viveremos em um manto de esperança, mas tocaremos nas promessas de Deus para o Brasil. Só os que acreditam numa palavra de um pequeno pastor, digo amém e reaja. Como não dá tempo de falar de tudo, é muita coisa dentro do texto que a exegese nos permite fazer e o horário já não dá mais, eu vou antecipar. Ele fez uma reforma a partir que abriu a casa do Senhor. E a reforma começou a partir dele, versículo de número 3. Veja o que está escrito, versículo 4 agora. Ele trouxe os sacerdotes e ele trouxe os levitas. Ele trouxe quem? E ele trouxe mais quem? Para onde? Para onde? Para onde? Veja que coisa interessante. Primeiro ele entra na casa do Senhor e abre as portas e vive uma reforma. Depois, como líder, ele convoca os sacerdotes, todo Israel e todo Judá, para a praça oriental. Essa praça oriental é como se fosse o lugar onde Jacó teve um encontro com Deus. A praça oriental é como o Peniel, aonde o anjo perguntou: qual é o teu nome? E Jacó disse: não é mais Esaú, como eu disse 20 anos atrás. O meu nome é Jacó. Eu sou um enganador, eu sou um usurpador, eu sou quem o Senhor sabe quem eu sou. E a despeito daquele encontro, Deus mudou a história de Jacó. Aqui é a praça oriental. Deus quer mudar a história deste povo. Você viu no texto, os nossos filhos estão nas drogas, as nossas filhas estão na prostituição, até as nossas mulheres se perderam. Até quando as nossas famílias serão roubadas pela nossa negligência? Sabe por que a tua casa não está melhor?
por causa da tua postura diante de Deus. Deus é bom ou Deus é ruim? Diga, depende. Fale isso, diga, depende da minha postura. Ninguém vai achar um Deus irado acerca de si mesmo que é bom. Então, a bondade ou a ira de Deus será pertinente às nossas decisões e atitudes. Quantos podem dizer amém? Então ele chama para si o povo na Praça Oriental. A Praça Oriental é o lugar da reforma, é o lugar do arrependimento, é o lugar do choro, é o lugar da revolta, é o lugar do inconformismo, é o lugar do confronto, é o lugar de partir para o tudo ou nada. Ele chama todo o Judá e Israel, e sobretudo os sacerdotes e os levitas. Eu estou ministrando a uma geração de sacerdotes e levitas. A igreja é o ministério levítico e o ministério sacerdotal gerado em Cristo Jesus. Apocalipse 1:6 está escrito: e em seu sangue Ele nos fez sacerdotes. A Bíblia diz em 1 Pedro 2:9: vós sois nação eleita, sacerdócio real. Qual é a função de um sacerdote? É ministrar o altar do Senhor, é ministrar a adoração, é entrar no lugar santo e no lugar santíssimo, é atrair a glória de Deus. Nós somos essa geração. Aqui era só os sacerdotes. Deus até o arrebatamento sempre contará e não abre mão disso com os sacerdotes que ministram outros sacerdotes. Mas nós somos uma geração de adoradores. Israel estava roubada na adoração. Os sacerdotes são os adoradores. Os levitas, diga, eu também sou um levita, são os que servem a Deus. Não só quem toca é levita, todo mundo que serve a Deus, servir é um ministério levítico. Então eu chamo a reforma, a partir de hoje, um povo debaixo de um manto sacerdotal e de um manto levítico. Deus quer mudar a história da tua casa, da tua família, da nossa igreja, da nossa geografia, mas nada vai acontecer. Isso é uma exortação diante do Senhor. Nada vai acontecer se você continuar negligente, omisso, e atrás das árvores, como que fez Adão. Adão, por que se escondes de mim? Ah, Senhor, é porque eu estava nu e fiquei com medo de quando ouvi a tua voz. Ele chama o povo para a Praça Oriental durante esses 21 dias. Eu digo para todos os líderes dos 12 dessa igreja, durante esses 21 dias, e para todos que entrarão nesse propósito de jejum e oração, durante esses 21 dias, nós seremos levados à Praça Oriental para um tratamento com Deus. E Ezequias chama Cláudia. O povo agora, o sacerdote começa a ministrar. Aonde estão os nossos filhos? Estão nas drogas, está no crack, está perdido, foi embora, isso e aquilo. Onde estão as nossas esposas? Como estão as nossas famílias? Israel foi roubada nas finanças. O rei da Síria levou tudo, inclusive a riqueza do templo. Israel foi roubada no espiritual, no político, no social e no financeiro. E ele chama esse povo. Sabe por que isso está acontecendo? Porque nós pervertemos diante do Senhor, fechamos o templo, roubamos a sua glória, a sua adoração, temos vivido uma vida escondida diante dele, temos ido para o carnaval, temos celebrado a carne. Então Deus está nos trazendo de volta, mas para isso, para o Senhor se voltar para nós, a gente precisa entrar em reforma. Para o Senhor me levar a um nível de superação, eu preciso reformar alguma coisa. Então aproveite esses 21 dias. Se tu tem um propósito na tua casa, se tu não aceita mais uma vida rasa, uma vida pequena, espiritual diante com Deus, se você não aceita, apenas só faz reclamar, murmurar, está difícil para todo mundo, mas para quem anda reto diante do Senhor, não vai mendigar o pão, não vai passar vergonha, pelo contrário, Deus vai projetar no manto de dupla honra.
Essa é a oportunidade para dizer: Deus, eu vou entrar nesse manto, eu vou sacrificar, eu farei voto contigo, eu vou jejuar, eu vou tirar o que é desejável, porque Deus não reage ao seu sofrimento. Porque senão ele ia agora: oh Deus, vai lá no hospital geral e tira todo mundo que está sofrendo lá. Ele não vai. A gente intercede, a gente ora, ele dá um livramento a um. Mas quantos miseráveis tinha no tanque de Betesda? Jesus só olhou para um, com 38 anos. Todos ficaram lá. Quantos coxos, cegos, mendigos tinham no caminho de Jericó? Jesus só olhou para um. Jesus só para quem reage, ou melhor, para quem age. Jesus só para quem se posiciona. Jesus só para quem tem um espírito, ainda que esteja num estado de covardia, mas que se deixe ser possesso por uma atitude de coragem. Diga para quem está do teu lado: toma uma atitude de coragem. Parta por tudo ou nada. Para de reclamar. Oh Deus, minha vida não tem meu casamento, não dá certo, emprego, dinheiro, dívida, cigano, não tem. Deus vai ficar assim, ó. Deus quer ver a tua posição. Por causa da posição de um homem, Deus mudou a história de Israel. Por causa da tua posição, Deus pode mudar a história da tua família. Você já tentou? Eu conheci um pai, eu não vou falar por causa de uma questão ética, mas ele tem alguma coisa a ver com o loteamento desse bairro aqui. Gastou 100 e tantos mil com o filho no crack. Pagando um traficante, pagando tratamento, clínica aqui, clínica em Aracaju, eles são de Aracaju. Até um dia eu conheci seu Expedito, que é o loteador aqui. E ele soube do trabalho que a gente faz. Eu disse: traga ele para cá. Botou no avião, apareceu o carro. O homem passou 15 dias. Levamos ele no centro. Ele viu a realidade. Era estudante de ciências da computação, estava no último período para se formar. Caiu 3 meses, acabou com a vida. E eu disse para ele: uma atitude, uma postura sua pode definir o seu destino. E ele aceitou, levantamos um propósito, Deus tratou, ele já está formado, está trabalhando, e é o orgulho do pai hoje. Mas porque o pai tomou atitude. E eu já soube que lá eles estão numa igreja batista, em algum lugar lá em Aracaju. Porque Deus vai reagir a alguém capaz de enfrentar a multidão, mesmo que esteja jorrando sangue. Alguém capaz de buscar a cura, mesmo que esteja cego. Você já imaginou Bartimeu andando cego até Jesus? Porque Jesus parou para ele. E mesmo Jesus mandando alguns 12 indo lá trazer ele, ele teve que caminhar. Então, não é o que fizeram. Hoje eu conversava com alguém que viveu uma ferida um tempo passado. E eu disse uma frase que eu quero dizer para vocês aqui. O problema não é o que fizeram com você, porque já fizeram. O problema é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Tem gente que desiste de Jesus porque alguém fez alguma coisa para ele ou para ela. Desiste de um chamado porque alguém fez alguma coisa, mas sempre alguém vai fazer alguma coisa, é a Bíblia. Agora o problema é o que nós vamos fazer com o que fizeram conosco. Então a minha mensagem é essa. Eu só fiz a introdução. Eu iria parar nessa parte da Praça Oriental. Deus nos levará a essa Praça Oriental. Já sabemos quem somos. Diga para você mesmo: Deus já sabe quem eu sou. Mas Ele quer ouvir de você. Deus, eu sou assim, assim, assim. Me apresentarei, me lançarei nesse propósito, nesses 21 dias. Vou tirar o que é desejável. Vou te buscar em oração. Talvez você esteja sem força, sem motivação. Essa é a melhor opção, ou a melhor oportunidade para você viver um milagre. É quando você está desse jeito, de repente vem um Espírito sobre o teu espírito, te projeta para a fé. A fé é isso, é ilógica. E geralmente manifesta-se quando tudo se vai ou se perde.
Deus não faz milagre, porque milagre é algo que vai além da matéria, é coisa que vem de Deus, e Deus não vai fazer milagre em quem não precisa de um milagre. E talvez tenha alguém aqui que já está naquela situação da mulher lá do fluxo de sangue, que a gente tanto fala, mas a postura daquela mulher fez ela ficar na história. Morreu, mas ela continua viva dentro de nós, porque ninguém aqui está 12 anos como ela, esvaindo sangue, vazando sangue. Mas talvez seja um outro tipo de sangue, o sangue seja na família, no filho, na história, num pecado que não consegue sair, em uma causa difícil, uma causa na justiça, em uma causa com Deus, e sei lá que causa que é. Mas sobretudo rogo-vos pela compaixão de Deus, que dentro desse propósito, sua maior busca seja a face do Senhor, seja a presença dEle. Venhamos entrar num culto, Dudu, vivos, cheios do Espírito Santo, desejosos da tua presença, e não na ideia de esperar de Deus um carro, de esperar de Deus um emprego, de esperar de Deus o dinheiro, de esperar de Deus a bênção. Tudo isso virá sobre ti, mas torne Ele o objeto exclusivo da sua busca, e as outras coisas vão te acompanhar, vão te seguir. Então Deus disse para mim: convoque o povo e leve-os à praça oriental. Eu tenho entrado nessa praça oriental. Eu não aceito no meu ministério, meu pessoal com Deus, passar um período sem quebrantamento, um período onde eu não choro na presença de Deus, onde eu não ministro e não sinto a tua graça, onde eu não sinto o teu toque, a sua revelação. É coisa minha, ninguém é obrigado a ser assim. Mas quando eu olho e vejo o chamego de Deus com Davi, não era porque Davi era perfeito, é porque Davi era quebrantado. Davi andava desejoso da presença de Deus. Davi conquistou Jerusalém. Quando o povo ia tomar posse, Júnior, ele disse: ninguém entra em Jerusalém antes que a arca do Senhor seja trazida de volta, porque não adianta fazer festa alguma sem que o Senhor seja o centro dela. Então esse é tempo da gente entrar na praça oriental, na praça do concerto, na praça da reforma. Enquanto muitos estão no carnaval, hoje eu vi o nosso irmão Naldo botar no Facebook: rapaz, como é que pode? Eu estou no meu sofá deitado e recebo uma ligação de uma pessoa me pedindo dinheiro emprestado. E quando eu ia emprestar o dinheiro para essa pessoa, entrei no Facebook e vi as fotos dessa pessoa no carnaval, tomando cachaça, dançando em bloco e etc. Porque todo mundo sabe que depois do carnaval é profético e material. Tem uma quarta-feira de cinza, onde maridos sairão de casa, esposas sairão de casa, as famílias serão destruídas, os homicídios crescem 30%, o tráfico de drogas 35%, os acidentes na estrada são muitos. Quantas pessoas, porque o Zika vírus diz que agora transmite pela saliva, imagine quantos infectados pelo Zika e por outros que ainda não descobriram e virão sobre os que celebram a carne. Talvez eu esteja falando para alguém até que está aqui, foi para o carnaval, eu não tenho nada contra, porque um dia também eu já fui. E tenho um entendimento de que muitos que estão lá iam na consciência que eu tinha. Como é que isso não é de Deus se eu estou alegrando, se eu estou alegre? Isso é de Deus, se Deus é amor, é alegria. Eu não fui para lá desviado, eu ainda não tinha a verdade que liberta. Mas quando eu vi hoje num vídeo, botei no grupo, uma pessoa vestida de Gandhi, dos filhos de Gandhi, em alguma igreja fazendo um evangelismo no lugar, e aquela pessoa tirou a roupa, arrancou tudo, dobrou os joelhos e aceitou Jesus. Isso significa que tem muitas pessoas lá, que nesse período resolve dar umas férias de Jesus, para celebrar na carne. Eu quero te dizer, queridos, enquanto muitos estão celebrando nesse início de ano, o nosso propósito acabará nos 4 ciclos, dia 18 de abril, e 18 de abril, a partir de 18 de abril até o final do ano, muitos buscarão a face do Senhor e não terão mais oportunidades. Aí é justamente quando a gente sair desse manto, Deus vai abrir um portal de alegria, um portal de prosperidade, um portal de gozo, um portal de bênção. E quanto muitos subirão na cruz para serem sacrificados, nós
rolaremos a pedra e já vamos sair glorificados na presença do Rei Jesus. Só os que entendem, por favor, celebre e reajam em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: você está sendo convidado a entrar na Praça Oriental. A decisão é sua de entrar ou não. Quanto vale a tua família? Quanto vale a tua caminhada com Deus? Quanto vale os teus filhos? Quanto vale a tua história? Quanto vale o teu futuro? E essa frase não sai do meu coração: não sabote o seu futuro roubando-lhe por causa de uma oportunidade no presente. Imagine, 5 dias de carnaval fez alguém roubar, sabotar o futuro da família, do casamento, por causa de uma noite de prostituição com uma mulher ou com um homem. Então essa é a oportunidade de você entrar debaixo desse manto de sacrifício, com entendimento, e ver Deus olhar para você e dizer assim: fez o que era reto aos olhos do Senhor. Anjo, vai lá abençoar. A história dele, a história dela vai mudar agora. Porque você já tentou na macumba, você já tentou no patuá, você já tentou na loteria, você já tentou no jogo do bicho, você já tentou em tantas coisas, você já tentou no copo d'água, você já tentou com a mão no monitor da televisão e não conseguiu. Chegou a hora, Deus está te chamando para a Praça Oriental. Te dizer: Deus, eu já tentei em tudo, eu já bati em muitas portas, eu já visitei muitos lugares, mas agora, Deus, chegou a minha hora de eu mesmo entrar na praça. E o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece a minha história. Não é ninguém que me falou nada da sua vida, não. É o Deus que conhece a tua história. O Senhor sabe como estão as minhas emoções. O Senhor sabe como eu estou de uma maneira emocional, desequilibrado. O Senhor sabe que eu estou desestruturado. Mas Deus, eu estou na Praça Oriental. Eu aceito a reforma na minha vida, reforma no meu caráter, reforma na minha santidade, reforma na minha maneira de me prostrar diante do Senhor. Reforma, Deus, na minha vida espiritual, na minha vida sentimental. Reforma na minha família. Reforma na minha posição como teu servo, como a tua serva. E a reforma de Israel só veio por causa da convocação do rei Ezequias diante desse povo na Praça Oriental. Quando você olha para o versículo de número 5, coloca aí, filho, o versículo de número 5, veja que você vai ouvir uma coisa muito forte. Versículo 5, filha. E disse-lhes o rei Ezequias: ouve-me, ó levitas. Tem levita nessa igreja? Santificai-vos. Aonde é que Ezequias está falando dessa reforma? Na praça, aonde? Na Praça Oriental. Santificai-vos agora, não é amanhã, é agora. Santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Quando eu não era crente, a minha maior dificuldade, quando a minha mãe evangelizava, é olhar para as pessoas da igreja. É por isso que a gente se pegou nesse adágio: eu não tenho que olhar para ninguém. Tem que olhar sim, porque lá fora as pessoas não têm como ver a Deus, porque é uma parede de separação, diz Isaías 59:2, entre o pecador e ele, que só pode ser derrubada pelo sangue de Jesus, de quem o recebe como seu Salvador. Então o mundo não tem como ver Jesus, só quando olha para a igreja. E ele está dizendo: arranca da igreja a imundícia. Uns crentes que estão na igreja de parte de oração, mas depois vai para a casa do irmão para dormir com ele, para dormir com ela. Uns crentes que estão dizendo: santo, santo é o Senhor, mas quando sai daqui vai para a internet ver vídeo pornográfico. Permita a minha franqueza, vai se masturbar, vai trair a esposa, vai trair o esposo. Chega! Deus está conduzindo a sua igreja a uma reforma. Isso não vai juntar uma multidão, mas a multidão, Deus tem falado que começa com mais um dia será igual à multidão. E eu tenho dito: Deus, eu não quero uma multidão desorganizada.
Eu quero uma multidão tratada. Eu quero uma multidão, Deus, curada, reformada. Pode ser os cegos, pode ser os mendigos. Como eu estou alegre com a vida de Edmundo e a vida de Marcos. Moravam na rua, receberam a reforma de Deus, foram abraçados por essa igreja. E hoje os irmãos são discípulos de avivamento. Pagam o aluguel deles, trabalham, têm uma vida honesta e não estão debaixo de vício. Sabe por quê? Porque é possível. Lá fora o povo quer olhar para você. E como é difícil hoje encontrar isso, mas Deus quer nos levar para esse lugar secreto. A Praça Oriental é lugar secreto. Lá é o lugar de rasgarmos a nossa alma. Vai, Deus, arranca essa máscara, arranca essa roupa. Eu rasgo hoje o meu coração, as minhas vestiduras. Se tiver que rapar a cabeça, se tiver que não rapar, se tiver, mas eu quero mudança, Deus. Eu não aceito mais viver essa mediocridade, porque quando eu estou na tua casa, eu prefiro ficar na tua casa do que voltar para casa, porque a minha casa, ao invés de ser um pedacinho do céu, é um pedaço do inferno. Eu não aceito mais isso, Deus. Os meus filhos estão caminhando para o abismo, a minha vida está caminhando para a destruição. Então Deus não vai reagir se você não agir. Ele diz: buscar-me-eis, aí sim me achareis, quando vocês me buscarem na Praça Oriental. A Praça Oriental é o lugar de buscar a Deus de todo o coração. Não é o lugar de ninguém ver a confissão de ninguém, ver o problema de ninguém. É o lugar de você partir para o tudo ou nada. Deus, eu vou partir para o tudo ou nada. Se até aqui nada deu certo, eu vou entrar agora, Deus, por tudo ou nada. Então parta por tudo ou nada. Entre nesse propósito a partir de hoje, meia-noite. Como você nunca fez nada diante de Deus. Entre no propósito pela libertação, para arrancar a idolatria, para arrancar a feitiçaria. A feitiçaria na Bíblia é rebeldia. Uma pessoa rebelde a pai, rebelde a mãe, rebelde a família, rebelde à igreja. A Bíblia chama de feiticeiro. Por que a feitiçaria? Porque a rebeldia, disse Samuel, é como um pecado de feitiçaria. Então entra nessa praça hoje, a partir de hoje, e diz para Deus: Deus, é isso aqui, Pai. Eu não vou usar o termo não muda nada, eu quero que mude tudo, Deus. Reforma a minha vida. Versículo de número 7, diz os vossos aí, olha que coisa terrível. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor. Só essa última frase, me ajude, leiam para mim. E lhe voltaram as costas. Tem pessoas na igreja, o que foi que eu disse? Seja qual for a igreja, tem pessoas sentadas de frente para o altar, mas de costa para Deus. Tem pessoas dentro da igreja sentadas de frente para o altar, mas estão no reino do Espírito de costa para as coisas de Deus. Deus quer nos levar para a Praça Oriental para gerar em nós metanoia, mudança de mente, transformação de vida. Eu quero te dizer que depois desse propósito, queridos, nós não vamos precisar que os ministros de louvores precisem acabar a voz para que caia sobre a igreja um manto de adoração. O teclado vai tocar assim, ó. Nós vamos fechar os olhos e vamos sentir o Espírito de Deus pairando sobre nós, passeando em nosso meio. O meu desejo e meu sonho não é que Deus nos dê ouro, nos dê prata. Isso será consequência para louvor da tua casa e da sua glória. O meu maior sonho como ministro do Evangelho é ver um povo que adora, sem precisar ser conduzido numa adoração. Levitas santos, Ezequiel chamou os levitas, chamou os músicos, chamou os líderes para a praça, diz: vocês são as tochas que estão apagadas e precisam ser acesas. Não virem as costas para o Senhor, sentados na igreja de frente para o altar. Diga: eu estou sentado de frente para o altar. Diga: e de frente com Deus. Pergunte ao teu irmão: e aí, vai entrar na Praça Oriental?
Versículo 10. E eu finalizo aqui. Agora, me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Há uma outra versão que diz que ele resolveu. Eu estou resolvido a fazer um concerto com Deus. O negócio com Deus é com pessoas resolvidas, pessoas decididas, pessoas que sabem quem Ele é, quem é a si mesmo e a postura que vai se tomar diante dele. Então eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Claro que essa praça oriental é um lugar espiritual, onde nós estaremos diante do Senhor. Deus quer nos levar para um tempo, um nível mais excelente. Deus quer nos levar para um lugar secreto. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que depois disso aí, Deus transferiu a sua glória para Israel. Deus entregou Senaqueribe nas mãos do rei. Deus entregou os inimigos na mão do rei. Então eu quero te dizer que depois desse propósito, se você se deixar ser tratado nessa praça oriental, Deus vai visitar a tua história. Deus vai reagir ao teu favor. Coloque as mãos no coração nesse momento. E eu queria, em nome de Jesus, que nós entrássemos nesse propósito que começaremos hoje, meia-noite. Entrássemos com entendimento. Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu negócio são com os resolvidos, o Anderson. Os teus negócios, Deus, são com os decididos, não são com os de coração dobre, duplos. Não são com os que não são resolvidos. Então eu te peço, Deus, nessa noite, debaixo dessa revelação, não temos como viver a superação, Deus, se a gente não decidir viver uma reforma, porque nós já tentamos em tantas áreas, em tantas coisas e não conseguimos. Chegou a hora da revolta, Deus. Chegou a hora de partir para o confronto. Chegou a hora de não aceitar essa situação. Chegou a hora de arrancar a mediocridade do nosso meio. Chegou a hora de arrancar a imundícia. Deus, se é para viver uma vida contigo, queremos viver uma vida que vale a pena ser vivida. A Igreja Vale da Bênção traz para você uma grande novidade. Disponíveis em DVD e MP3, as mais belas mensagens ministradas pelo Bispo Ari Dallas. Quando ele vai pro templo, que começa a requerer, a casa do meu pai não é casa de ladrões, não é covil de ladrões. Entre em contato conosco e peça já o seu. Igreja Vale da Bênção, a igreja do avivamento.